Oi, Boa tarde. que bom encontro. Verdade. Olha, eu antes de você se apresentar, eu queria só falar para as pessoas que vão acompanhar essa live como surgiu a proposta dessa live, porque eu acho Sim. muito significativo. Eu fiz um post no Instagram, né, no Reels, falando que o amor não tem cor. E de fundo eu trouxe uma música da Edith Piaf. E aí a Paula questionou. Ela falou assim: professor, o amor não tem cor, e as construções históricas sobre a estética humana e etc. E na hora que você perguntou isso, Paula, eu fiquei muito pensativo, sabe? Eu me coloquei assim numa reflexão muito interessante, porque eu sou homossexual assumido desde os meus 18 anos de idade e sou casado com um homem negro, né? E a gente conversa muito sobre essas questões, porque inclusive a gente está fazendo o levantamento da ancestralidade dele, e chegou um momento que a gente não consegue encontrar a origem na África. De qual país? Qual era a família? Qual era o sobrenome? Né? E é óbvio que eu fiz aquele post de uma forma superficial, no sentido de, né, o amor, acho que de forma bem colocada, não deveria ter cor. O amor, ele se estabelece numa relação humana, mas a dimensão política nos toma como sujeito. E aí, quando você falou aquilo, não sei se você se lembra, a gente ainda dialogou, eu pensei, ela tem razão, vamos discutir isso, porque é algo bastante sério. Mas discutir no sentido positivo da coisa, né? De construir algo. E eu gostei, porque você mexeu com o pensamento. E eu achei muito significativo falar sobre isso. Então, antes eu queria que você se apresentasse, para depois a gente dar aí continuidade a esse diálogo. Claro. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Paula. Fui aluna do professor Eduardo ali em 2010, 2011, mais ou menos. Já tem uma década, né? E eu me formei em pedagogia, minha primeira formação. Depois eu fiz especialização em história e recentemente eu defendi um mestrado com um tema relacionado às raciais, né? Falei sobre a legislação e a importância, né, da disciplina de história em relação a essa legislação. Na minha trajetória acadêmica, eu me entendi como mulher negra, né? Isso é a realidade de muitas de nós, assim. Nós somos atravessadas aí por vários tipos de violências, né? E o racismo nos atravessa de forma que causa esse apagamento na nossa identidade. Então, eu, na pedagogia, fui provocada por alguns professores a fazer essa reflexão da minha identidade, né? Até porque nós, enquanto educadores e educadoras, a gente tem essa responsabilidade dentro de sala de aula, né? E nos espaços que a gente anda, né? Nos espaços onde a gente provoca reflexões e é provocado. Então, a minha formação é essa, né? Eu aprendi a ser uma pessoa crítica e questionadora na faculdade, com o professor Eduardo, com outros professores, professora Silvana, né, o professor Henrique, que também foi um cara assim que foi muito importante para mim naquele momento, um professor de história. Né, eu venho de uma formação de escola básica pública, onde infelizmente a gente não tem em São Paulo uma qualidade nesse sentido da crítica, da reflexão. Então, é um prazer, eu agradeço muito, né, essa oportunidade da gente fazer esse diálogo. Eu confesso que fico um pouco nervosa, porque é um tema assim que sempre gera ali um desconforto, mas espero que a gente consiga levar mais reflexão do que desconforto, porque
eu aprendi que é um tema que é uma ferida para nós, né? Para nós brasileiros, é uma ferida para as pessoas negras e é uma ferida que a gente precisa remexer e precisa causar essas reflexões para que todos nós, negros, brancos e não brancos, para que a gente pense, né, sobre isso e leve outras práticas. Tem uma prática antirracista na nossa conduta. Boa tarde, gente. E sabe, você usou um termo quando a gente conversou sobre esse assunto. Você falou, professor, você é uma pessoa bastante gabaritada. Olha, você sabe que a gente também vai se descobrindo, Paula. E eu Sim, fui descobrindo ao longo da minha carreira acadêmica que a gente nunca é. Quem acredita que é, morre no conhecimento. Sabe? A gente tem que ter muito pé no chão, porque o Brasil é um país de tantas diferenças sociais, econômicas, raciais. A gente pode pensar, sabe, sobre as discussões e o que a mídia tem dado de visibilidade sobre vidas negras importam. E aí eu fiquei me perguntando também, sabe, importa para quem, importou quando e em qual momento no Brasil, sim. né? É verdade. Para nós, que é muito louco isso, que até um ato, né, como esse movimento do Vidas Negras Importa, a gente importa, né, dos Estados Unidos, que é um país que tem outra realidade histórica de construção racial, é um país que tem só 13% de negros, né, e eles tiveram essa construção histórica muito mais objetiva ali na memória deles, isso é muito presente, né? Enquanto para nós, devido ao mascaramento que sempre teve em relação a essas questões, a gente sempre naturaliza muito as coisas aqui no Brasil, né? A gente tende a achar que realmente é um país que não tem tantas diferenças, que a gente convive bem, né? A gente ainda vive no, no ideológico ali do mito da democracia racial. De várias maneiras isso ainda atravessa nosso cotidiano, né? Sabe, quando eu era professor do Estado, na escola pública em Mogi, eu me lembro que houve todo um movimento para que não houvesse Halloween na escola, porque essa era uma cultura importada norte-americana. E aí instituíram o dia do Saci. E eu me Sim, lembro que algumas pessoas, eu achei aquilo tão tosco, porque começaram a propor que o Saci era o duende nacional. Então você não pode comemorar o é, Halloween, que é uma data comercial como tantas outras, mas aí você começa a explicar que o Saci é um duende nacional, sendo que o duende não faz parte da nossa cultura, entre tantas outras coisas. Então, assim, e as pessoas muitas vezes não se dão conta disso, né? Como é que elas vão sempre tendo como base as princesas são as princesas da Disney. As personagens que pertencem ao folclore brasileiro, elas vão se preenchendo de camadas de culturas outras que não são essas que preservariam a memória do brasileiro em si, em sua construção histórica. Bom, só para falar essa questão da importação daquilo que é modismo nos Estados Unidos sem as pessoas se darem conta. E agora a a gente tem provocação. um movimento, Pode falar. nosso movimento negro, ele acontece desde o período da escravização, né? A Uhum. gente sempre teve um movimento muito forte na luta pelos direitos das pessoas negras e para a gente as vidas negras sempre importaram, né? A gente vive numa luta constante é, de tentativa de justiça social. Uhum. Infelizmente, é que nas nossas escolas, esse foi o tema da minha dissertação, né? Nas escolas, há um apagamento muito grande da história negra brasileira, né? E exatamente por conta disso, unindo ao fato da gente ser um povo que tem uma memória curta, né, em relação à história, a gente não lembra dos fatos históricos, a gente perde muito em relação a isso. E por isso que a gente vive sempre eu falo que é a síndrome do vira-lata, né? A gente sempre quer beber na fonte de outro país, de outras culturas que
condizem com a nossa. É em relação a isso que eu me posicionei, né? Mas importam para quem? É É, óbvio que importa, mas nesse momento se traz essa discussão, é uma discussão assim que deveria ter sido sempre presente ao longo do século XX e XXI e que hoje a gente já poderia ter outros sentidos, né, nos livros didáticos, nas representações sociais, entre tantas outras coisas. sim. Sabe, quando se trata da pessoa surda, o Diderot, em 1740, ele já falava que a língua da pessoa surda era tão sublime quanto a língua das pessoas ouvintes. Os sinais eram sublimes. E olha, ainda hoje eu dou palestras sobre educação de surdos e parece que tudo é uma novidade. Quer dizer, no século XVIII ele já falava isso, a gente está no século XXI batendo na mesma tecla e as pessoas ainda olham como se fosse uma grande novidade. Agora a Exatamente. provocação. O amor tem cor? O amor tem cor, tem, tem cores, né? Mas a construção de amor do nosso país tem uma cor específica, né? O direito à plenitude do amor, ele tem uma cor específica, né? Aí, se a gente for pensar e a gente falando um pouco de mídia, assim, para começar, né? Se a gente for pensar que você falou das princesas, a gente sempre assistiu os filmes cujas princesas eram brancas, loiras, os príncipes brancos, parrudos, né? Fortes e loiros e de olhos azuis. Então, a gente, na nossa construção social, imagética, é, desde a mais eternidade, o amor ele já foi determinado para a gente para que ele tem cor, sim, né? Ele vai, o Foucault fala que desejo é uma construção, né? E, então, se é o amor, ele surge de um desejo que a gente já tem ali na nossa psique, já está guardado lá. Então, a gente vai construindo o nosso alvo amoroso, né? Nosso objeto de amar dessa maneira. A gente começa já sendo treinado para amar certas pessoas. Isso se dá em todas as instâncias sociais. Porque assim, eu conversei com algumas mulheres pretas e elas trouxeram algumas recordações da infância que, assim, me machucaram muito essas lembranças. Porque, Paula, acho que, sabe, as pessoas brancas, por mais que elas sintam a dor das pessoas pretas e elas tenham empatia por essa luta, tem que ter uma consciência muito profunda de que elas não vivenciaram e não sentem na pele, no corpo, o que é ser uma pessoa preta na sociedade. Então você pode se tornar alguém que luta junto, mas por mais que eu entenda, né, eu não vivi, eu já vivi o preconceito por ser homossexual, mas eu não vivi a discriminação e o preconceito por ser uma pessoa negra. Então, são momentos, vivências que somente, acredito eu, uma pessoa negra pode explicar e falar, olha, é assim que acontece. Eu não sei se eu estou Sim. errado, né? É isso. Quando a gente fala de. O amor, ele já é um objeto que a gente leva mais para o campo filosófico, né? Amor romântico. Infelizmente, a gente não tem o costume de dar a tratativa que isso merece. Porque todo sentimento, seja amor, raiva, o que for, ele faz parte da nossa construção identitária, né? E ele vai afetar a nossa vida de alguma maneira. Principalmente mulheres, que são as que mais trazem relatos. Não que os homens negros também não tenham suas histórias, né? Mas as mulheres negras, elas tendem a ter um pouco mais de facilidade de tratar desse assunto. As mulheres negras vivem de uma solidão e de um abandono que faz parte da construção social do Brasil, faz parte da nossa construção histórica.
né? A mulher negra e o homem negro, eles têm um lugar que foi colocado a partir da nossa construção histórica, desde a escravização para cá. Né? E é impossível, de fato, uma pessoa branca compreender quais são as dores dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de hoje em dia as pessoas, né, as pessoas falam muito sobre palmitagem, sobre isso tudo, mas eu acho que esse discurso é muito midiático e não se dá a profundidade que merece ter, né, dessa discussão. Porque, por exemplo, o Frantz Fanon, ele vai falar sobre esses relacionamentos, né? Ele vai tratar do campo da psiquiatria, ele vai tratar sobre os relacionamentos em relação à mulher branca e o homem negro e o contrário, né? Do homem negro com a mulher branca. Ele vai falar que tem ali um desejo incutido na psique dessas pessoas de alcançarem o que o outro tem, né? Porque se a gente for pensar que o branco ele foi universalizado, né, socialmente e historicamente, o ideal de pessoa bem-sucedida, de pessoa que tem a plenitude de todos os aparatos da vida social, é o branco que vai ter direito e acesso a todos esses campos. Então, com essa universalização do ser branco, né, as pessoas negras elas não conseguem os acessos que teoricamente deveriam poder ter, né? Então, o Frantz Fanon vai falar que existe um distúrbio mesmo, né, na psique das pessoas negras, que elas almejam se embranquecer. E aí eles vão tentar se embranquecer através dos relacionamentos. Então, os homens negros, por exemplo, numa relação heterossexual, né, a gente está falando disso primeiro porque é o que o Frantz Fanon só trata de relacionamentos heterossexuais no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, ele vai falar que o caminho que essas pessoas negras encontram é por meio do relacionamento, né? Ter um tantinho de brancura. Então, talvez você tenha ouvido relatos de mulheres brancas que foram empurradas para relacionamento, de mulheres negras, perdão, que foram empurradas para relacionamentos interraciais, não porque elas quisessem, porque elas estavam apaixonadas ou nada disso, mas sim porque tinham uma necessidade de embranquecer a família. Né? Isso, por exemplo, é presente na minha família e em tantas outras até hoje que eu conheço, de outras colegas. Né? Então, é como se houvesse uma inferiorização, e há, né, uma inferiorização ao longo da história das pessoas negras, e a tentativa de que a próxima geração já não sofra mais isso. Então, aí é o caminho dos relacionamentos interraciais através, né, da tentativa do embranquecimento. Eu estou escrevendo um livro em que eu falo sobre o amor. Por isso que quando você fez aquela crítica, não estou falando no sentido pejorativo, mas uma crítica reflexiva, eu gostei muito. Você não tem ideia. Eu vou dizer por quê. Porque a sua fala, nesse momento, por exemplo, está me ensinando muita coisa. Eu acho que o caminho para o aprendizado é o diálogo. Sempre. E olha, agora tenho que fazer tietagem. Extremamente orgulhoso. Porque você foi minha aluna. Agora você está sendo minha professora. De fato, sabe? É muito orgulho isso, porque a gente tem que mudar esse pensamento social. A gente tem que transformar a sociedade, né? E quem transforma a sociedade são as pessoas. Então, eu fico tão feliz com isso, sabe? E você falou do Frantz Fanon. Tem hoje um termo usado, né, que é psicologia preta, de psicólogos negros
que também fazendo uma leitura do Frantz Fanon, começam a pensar nessa relação existente em torno da pessoa preta e como ela vai se constituindo como sujeito. Inclusive agora, no Setembro Amarelo, eu vou conversar com psicólogos pretos, psicólogas pretas, que vão falar sobre essa questão da saúde emocional, da saúde mental e da construção do sujeito na sociedade, num sistema racista, mas que as pessoas falam de prevenção ao suicídio, mas nunca falam sobre a dor da criança e do adolescente quando são pretos, né? E como esse sistema vai oprimindo a pessoa e como é, né, manter o equilíbrio emocional e mental de si nesse sistema. Perfeito. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Perceber esse sistema, como é que é também manter esse equilíbrio? Olha, eu acho que essa resistência da população preta vem muito da ancestralidade no sentido de que nós sempre tentamos, o lance que a Conceição fala, né? Combinaram de matar a gente combinou de não morrer. Então a gente sempre, de alguma maneira, se apoiou muito, né? Apesar das dores, acho que a população preta tem um lance de unidade muito forte, que faz com que a gente supere. Mas não é no bom sentido essa superação, né? Ou é isso, ou é morte, né? Porque tem o Achille Mbembe, eu tô começando a ler, ele fala um pouco de necropolítica, né, que é meio nesse sentido de que da gente entender o Ocidente, entender o que o racismo faz, né, o que essa sociedade racista e opressora faz com a população negra de diversas maneiras, né, e a partir de vários setores, assim, então, da sociedade, né? Seja de relacionamento, seja na academia, seja no cotidiano. Então, assim, não é vitimização. Hoje as pessoas estão começando a perceber que as pessoas negras não se vitimizaram, né? Elas estão mesmo numa luta constante por sobrevivência, e é uma luta cotidiana, né? Eu vou ao mercado, dependendo do mercado que eu entrar, eu sou seguida, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, infelizmente, estratégias de sobrevivência, né? Então, aquela mãe que de quando o filho começa a sair para ir para a escola à noite, ela já começa a falar, leva o RG, porque você não pode andar, não anda com boné baixo, não cobre a cabeça, né? Então, são estratégias de sobrevivência que vêm de muito antes da minha geração, da geração passada, né? E é muito importante que existam agora profissionais negros em todas as áreas. E isso só foi possível depois das políticas públicas, né? Porque a gente não tinha acesso à universidade e não tinha ninguém para falar pela gente, né? A gente tinha alguns brancos falando sobre a pessoa preta, sobre a população preta, mas é o que a gente estava falando anteriormente, é impossível entender todas as dores. Então, quando a gente fala que é importante ter a representatividade em todos os setores, é importante por causa disso, né? Para a gente poder abraçar toda a população, seja ela preta, seja indígena, seja branca, mas abraçar toda essa população e de todos os setores, da medicina, da psicologia, da educação, do direito. Paula, eu preciso te falar, né? Eu conversei com a Doda, que está cursando engenharia, e a primeira fala dela foi: a engenharia é um território para homens e homens brancos. Eu sou a única mulher do curso, uma das poucas mulheres do curso, mas no meu semestre eu sou a única e negra. Sim. E eu estou numa universidade que não foi pensada para mim. Ela é bolsista 100%. E algumas pessoas ficaram chocadas com a fala dela, mas ela tem toda a razão. Né? Ela tem toda a razão.
sim, E é nesse sentido que a gente precisa começar a desconstruir essa estrutura para poder alterar essa ordem do poder que determina os territórios. é isso. E que é um trabalho pesado, né? É um trabalho pesado porque precisa também desse Cansativo. entendimento das pessoas que não é só uma campanha, não é só uma publicidade que vai resolver a questão está na estrutura. E eu comentei isso em várias lives, quem acompanha as lives vai ouvir de novo. E, como você falou, nós estivemos juntos numa sala há 10 anos atrás, mas há pouco tempo atrás me convidaram para trabalhar com uma disciplina que era literatura infantil. E eu abri a apostila da disciplina e fiquei parado na sala, né? E uma aluna me perguntou: o que foi, professor? E eu respondi para ela assim, é que só de abrir essa apostila já é um ato racista. Ela falou: como assim? Eu falei: porque ela não faz menção, né, à cultura africana, ela não traz nenhum Uhum. autor de língua portuguesa de África, e não tem personagens negros. E eu vou falar de Monteiro Lobato, que é extremamente racista, e muita gente refuta, diz que ele não é, ele é. E aí eu falei: a gente vai ter que falar sobre isso. E essa questão gerou um diálogo na sala bastante interessante. Tá dando uma rodada? Tá me ouvindo, Paula? Tô Ah, ouvindo, tá. tá? Que Tá deu uma rodada. seguindo normal. E eu acho que assim, sabe, o que as pessoas precisam perceber é que o racismo, ele não está presente só no xingamento ou na recusa. Ele está presente nessa microfísica que as pessoas, Sim. por preguiça moral ou por rejeição, não querem perceber. É, são vários fatores, né? Na verdade, eu penso que não é nem que não querem perceber. Todo mundo sabe que o Brasil é um país racista, porque a gente, a nossa construção histórica, ela não é ela não aconteceu só a partir do capital. Ela aconteceu principalmente a partir de uma situação escravocrata, escravagista, que hierarquizou as pessoas, hierarquizou as etnias e justificou essa hierarquização para gerar capital, né? Então, tem um livro que eu gosto muito, que eu conheci ele em 2018, do Clóvis Moura, que é A Dialética Radical do Brasil Negro. Esse livro devia ser obrigatório na disciplina de História. Todo professor de história devia, todo professor, toda pessoa que trabalha com gente deveria ler esse livro. Acho que eu vou além, acho que todo brasileiro devia ler esse livro, porque ele fala sobre a formação do Brasil. E aí ele tem dados e mais dados, enfim. Foi um cara que foi totalmente rejeitado, né? O Clóvis Moura, ele era da USP e foi totalmente rejeitado, porque ele trazia uma verdade, né, que as pessoas não querem abrir mão, né? Não querem abrir mão dos privilégios, porque é o que você estava falando, isso demanda tempo, desgasta, cansa... a gente tem que repensar numa nova sociedade. Então, é desconstruir para reconstruir, e é todo dia, isso é muito cansativo. Né? Desde a época da pedagogia, eu venho me debruçando nesse tema, sobre as questões raciais, e foi uma coisa que partiu da minha vida particular. Né? Foi um incômodo referente à minha identidade. A partir disso que eu comecei a ficar curiosa. E aí a gente pensa, e quem não tá nem aí para isso, né? Vai pegar um livro desse para ler, né? Vai gastar, sei lá, R$ 40 para comprar um livro da Bell Hooks, ou do Clóvis Moura, né? Ou do Lima Barreto, enfim. As pessoas, infelizmente, elas não querem abrir mão dos seus privilégios, né? Eu gosto muito da fala da Bell Hooks, que ela fala que a gente, para construir uma nova sociedade, precisa de amor, né? Porque o amor liberta. Só que para isso a gente precisa compreender o feminismo, que é o único caminho, e compreender o antirracismo, né? O único caminho para a nossa sociedade é a gente entender as estruturas do patriarcado, as estruturas racistas, né? De colonialismo
e a gente tentar reverter isso. Então, um dos caminhos é através de uma nova estrutura social feminista e antirracista. Eu acho importante falar para as pessoas que feminismo, embora o principal sujeito da sua ação sejam as mulheres, a partir do momento que elas começaram a se colocar na sociedade, não mais como objeto do machismo, mas de forma empoderada, e empoderar-se é se constituir como um indivíduo de voz e de ação. O feminismo é uma tecnologia de mudança. A tecnologia é tudo aquilo que altera a natureza. Então, se foi naturalizado, né, a ação do homem no território de poder, o feminismo, como tecnologia, ele altera esse posicionamento do homem na sociedade. Né? E o feminismo também é um método político, porque se você se opõe a essa tradição machista e essa tradição falocêntrica, porque inclusive no sexo, eu vou usar uma palavra aqui, espero que as pessoas entendam, né? Inclusive o sexo, a moral do sexo era pautada no pênis. Né? Toda construção do prazer se foca nisso, sendo que existem tantas outras coisas para serem faladas e pensadas em nível de satisfação do desejo, mas o Ocidente construiu o seu foco no pênis. Né? Nem se discutia sexualidade feminina, orgasmo feminino, prazer feminino, ou então a maternidade sempre como um compromisso instituído, inegável, em que a mulher não pode discutir sobre o seu próprio corpo. Vídeo que está acontecendo com a menina, com a criança de 10 Sim, naturaliza anos, não tem como. uma violência, né? E aí, acho importante falar sobre essa questão. Então, o feminismo é uma tecnologia de mudança, né? Porque a tecnologia ela altera a natureza. Então, se a gente vai alterar algo que foi naturalizado, isso é um objetivo do feminismo. E também um método político, porque se tem uma intenção de percorrer um caminho para que se tenha um resultado diferente. Entretanto, né, existe por parte dos fundamentalistas e de boa parte da sociedade que se opõem porque não entendem, né, o que é o feminismo. E de forma grotesca atacam o feminismo. Mas você tem razão, o machismo ele precisou criar essa binariedade a partir da cultura do ódio. Isso. Por conta disso. As pessoas falam de forma muito superficial sobre o Política machismo e o feminismo. fundamentalista do ódio, né? As pessoas falam de forma muito superficial sobre feminismo e machismo, né? E é nesse sentido que, às vezes, eu me pergunto mesmo, Paula, será que elas não entendem ou não querem entender? Então, eu fico pensando porque eu estava numa palestra que eu sou muito curiosa, né? Então, quando eu não entendo uma coisa, eu vou atrás de palestra e de livro e de vídeo até eu entender. E aí eu custei um pouco para entender o pensamento mais, né? Custei um pouco de tempo, até por conta dessa minha formação que foi bem complicada, né? De ensino médio e tudo mais, como é de muitas pessoas. E eu lembro que eu estava numa palestra sobre o pensamento do Marx, e aí o palestrante falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, e eu acho que serve para qualquer outro pensamento que você queira entender. Ele falava assim que... Ele falava, você imagina que as pessoas anti-marxistas são as que mais conhecem Marx? Né? Então eu fiquei pensando nisso. E isso eu acho que serve porque por que você vai combater uma coisa que você não conhece? Se você só acha que não faz sentido, você simplesmente ignoraria, né? Mas eu acho que tem, por mais que tenha uma outra pessoa que realmente seja ignorante, né? Que seja extremamente ignorante e não tenha conhecimento, ali naquela equipe, no grupo, tem uma pessoa que é muito inteligente, que sabe realmente o que deve combater, né? Então, essa nossa política atual é uma política que não representa nenhuma luta de liberdade, né? A gente sabe disso. Acho que dos meus 34 anos de vida foi a estrutura política
mais assassina que eu conheço, que acho que é essa palavra. Eles são assassinos, né? Porque os índices de mortalidade por vários motivos, por fome, de genocídio negro, né, e outras atrocidades de LGBTQI-fobia estão aumentando, e a gente sabe que é por conta disso, né, porque tem uma galera que está no topo, no poder, que está mantendo toda essa violência, todo esse ódio. É. A Simone Santana, ela fez uma pergunta que eu achei importante. Ela perguntou: você é professora, você trabalha como professora e você vê possibilidade de mudança por meio da educação? Eu vejo, Simone, obrigada pela pergunta. Inclusive, eu sou prova de mudança, né? Porque eu estava dentro da estatística. A estatística que impõe para as mulheres negras no Brasil, em São Paulo principalmente. Eu sou uma mulher periférica, eu cresci no Capão Redondo, e eu, inclusive, finalizei o ensino médio em EJA, porque eu tive que parar de estudar para ir trabalhar, né? E eu estudei numa escola pública, que tinha várias. É como a gente sabe que é a escola pública, né? A escola sucateada, a falta de investimento nos professores, nas pessoas, falta de credibilidade, falta de autoestima, né? Infelizmente a nossa escola pública ela não traz autoestima, ela está largada, né? Por vários motivos que muitos deles a gente conhece. Então, eu atuo como professora desde 2013. Foi quando eu finalizei a faculdade, comecei a lecionar, trabalhei com EJA, trabalhei com formação de jovens. Então, eu vejo o futuro nos jovens. Eu vejo, não é, parece clichê, né, assim, mas a resposta está nas crianças mesmo. É um clichê, mas olha, eu sou pedagoga e a responsabilidade da formação é nossa, é do adulto, é do profissional que está à frente. Então, se eu. Aí tem outra dica de leitura, né? Como Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, é um livro bem curtinho. Ela fala muito disso nesse livro. É. Então, a gente não pode deixar que a criança acredite só numa história, a gente precisa mostrar todas as possibilidades. A gente, quando a gente, por exemplo, um exemplo básico, assim, e é uma coisa que eu aprendi na faculdade, e depois eu vi na vida real. Se você oferece para a criança Barbies brancas, loiras, magérrimas, ela só vai conhecer aquela realidade, por mais que ela não se pareça com aquela boneca, né? Então, além da gente estar cometendo uma violência com essa criança, que a gente está falando para ela que ela não é o padrão ideal aceitável, a gente está colocando no imaginário dela que só existe aquela possibilidade, né? Só aquela possibilidade de ser pleno, de um ser que vai, né, se constituir como cidadão. Então, começa dessas brincadeiras, né? Então, quando a gente, por exemplo, está lá na escola ou está em casa com os filhos, para quem tem filhos, e você só leva um carrinho para o teu filho, você tem um menino, e só leva um carrinho, só leva a bola, só leva coisas que determinaram como universo masculino, a gente está cerceando todas as possibilidades dessa pessoa ser um cidadão consciente, que saiba o que é liberdade, né? O que é respeito, enfim. Então, eu vejo sim muito futuro pela educação. Porém, a gente precisa valorizar essa educação, né? A gente precisa fazer com que o conhecimento circule, porque não é só o professor formado de pedagogia que pode pegar um texto, ler ou ver um vídeo e executar em casa com as crianças que estão à volta, né? Na Constituição está dizendo que a educação de uma criança é responsabilidade de todos, né? Da sociedade, da escola, enfim. Acho que eu respondi a pergunta. Não, com certeza. E eu acho também importante falar sobre a
precarização da escola pública, que acredito que algumas pessoas da população não se deram conta que já, né, no final da década de 90, houve uma proposta de privatização da educação. E por uma questão de movimento político da esquerda, isso não foi possível, mas o Estado de São Paulo adotou um projeto muito maquiavélico, que é da precarização da educação pública, com o intuito, dentro dessa política neoliberal, provocar nas pessoas o sentimento de que, se eu posso pagar uma escola, então eu coloco meu filho numa escola particular e deixo de fiscalizar a qualidade da educação pública. Então, de uma certa forma, a educação ela foi sendo privatizada, como se dando a impressão de que foi uma escolha, né? E a escola pública ela acabou sendo cada vez mais abandonada e servindo as pessoas muitas vezes da periferia, mas mesmo quem mora na periferia, quando começa a ter um poder aquisitivo, ela acaba tirando o seu filho da escola pública e colocando numa escola particular. Né? E as pessoas muitas vezes não se dão conta que esse foi um projeto político mesmo, de dar a impressão de escolha, mas na verdade você precariza para que a pessoa comece então a se organizar dentro desse projeto. E nesse momento, né, que nós passamos aí de isolamento em função do Covid, muitas pessoas tiraram seus filhos da escola particular e vão procurar vaga na escola pública. Na escola pública. Então, assim, não sei como que a política vai resolver isso, né, com seus representantes, no sentido de essas pessoas vão cobrar, né? Que pena que isso venha por uma ação de cobrança em função do momento que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, vai gerar uma discussão interessante na sociedade. Esperamos, né, que no mínimo aconteça essa discussão. Eu acho que a gente precisa entender a função da escola pública, né? A gente precisa entender a função da escola, do espaço escolar. Quando a gente percebe, assim, quando a comunidade, ela está perto da escola, junto da escola, né, e há ali uma troca consciente né, entre a escola e comunidade de pais e tudo mais, você vê que aí geralmente essas escolas são as ditas escola modelo, né, daquela região e tudo mais. Mas eu acho que a palavra é essa, conscientização. Acho que a gente precisa entender que a escola não é só um depósito onde a criança vai ficar lá e vai passar de ano e, né, vai ter um diploma para poder trabalhar, porque isso é uma construção capitalista do que é a escola. E a gente precisa pensar sobre isso. Né? E aí falando sobre as questões raciais na escola, por exemplo, né, disso, eu estava lembrando, antes de começar a live, eu estava pensando aqui um exemplo para eu dar sobre como o amor é uma construção. Todo mundo assistiu Carrossel, eu acho, né? Lembra de Carrossel. Aquela relação da Maria Joaquina com Cirilo é extremamente racista, né? Uma relação muito racista. E é daquela maneira que a gente pode representar a melhor forma sobre não ter escolha. Né? Quando a gente vai falar sobre esse tema de que o amor tem cor, não é que homens brancos não possam se relacionar com pessoas negras ou mulheres negras não possam se relacionar com pessoas brancas. Não é isso. A questão é a gente entender se a gente teve escolha ou não de se relacionar com essa outra pessoa, né? Porque, como a gente falava no início, muitas mulheres, principalmente, elas se casavam com homens brancos, pois eram impelidas, impulsionadas, né, para embranquecer a família. E muitos homens brancos
tinham relacionamentos às escondidas com mulheres negras, porque mulheres negras, elas são objeto sexual, né? Uhum. Eu lembro que a última relação... E aí, isso da escolha é um ato político, né? Uhum. Você escolher o seu parceiro é um ato político. Porque se você tiver um relacionamento interracial, que é o caso do professor, e você tiver um mínimo de consciência que você está dentro de uma relação em que você vai ter que tomar certas posturas e que você não vai entender a dor do outro, você vai ter um posicionamento antirracista dentro dessa relação e para além dela, isso já é uma escolha, né? É um ato político. Uhum. Agora, quando você se relaciona com a pessoa que você não tem escolha e que você sofre várias violências, pequenas violências cotidianas em detrimento da raça, né? Aí é uma questão racial muito enraigada. É um racismo estrutural dentro de um relacionamento romântico que a gente ainda vive. Isso é importante de discutir na escola, por exemplo, né? E é um assunto que não é tratado com devido respeito, Uhum. né? Porque é lá na escola, eu vejo, eu tenho um irmão de 16 anos e eu fico observando as escolhas dele, né? Quando ele se interessa por alguém, eu observo muito. Eu tive muitos alunos adolescentes também, né? Numa fase que estava iniciando a vida afetiva, e eu percebia muitos afetos que eles... Quando o aluno ele tem um mínimo de consciência, ou a pessoa tem um mínimo de consciência em relação a essas questões raciais, ela consegue escolher com quem ela vai se relacionar. Quando não, elas entram em relacionamentos opressivos, né? E violentos, no sentido, nesse sentido que a gente está falando. Como a gente constrói a ideia de como foi construído o outro, né? Aquele lance do eu e do outro. O Fanon fala disso, a Grada Quilomba fala disso, a Bell Hooks fala disso. Todos eles falam muito disso. Como foi construído o eu ideal, que essa pessoa, esse ser racializado branco, que é universalizado, e o outro, que é o que esse ser universal não quer ser, que é o não branco, né? E aí, quando a gente quer fugir dessa realidade, quando a gente não valoriza a negritude, a gente muitas vezes entra num relacionamento interracial buscando a melhoria, né? Buscando o progresso. Aí a gente vai ver, por exemplo, relacionamentos que são esses que nas redes sociais as pessoas fazem piada, né? De jogador de futebol com loira, de atores com loira, enfim. Geralmente relações, a gente vê muito isso, muito mais forte nas relações heteronormativas, né? É o que a gente percebe mais forte, que é quando a pessoa, principalmente um homem negro, quando ele ascende socialmente, ele para de se relacionar com mulheres pretas e começa a se relacionar com mulheres brancas como se ele tivesse dado um passo adiante na estrutura econômica, social, etc. Isso é um tema para a gente discutir também em sala de aula, é importante. Eu concordo plenamente. Mas, assim, eu sempre provoquei bastante polêmica, né? Tanto em literatura infantil como em políticas e práticas de inclusão. Ao mesmo tempo, às vezes eu voltava para casa muito entristecido, de fato, sabe? Porque Sim, em muitos momentos, quando eu toquei na questão racial, né, ou no racismo nessas aulas, eu uma vez fui indagado por uma aluna preta e ela questionou muito essa questão, né? Ela disse que eu estava fantasiando muito as relações e aquilo me entristeceu muito porque assim, eu não estou dizendo que toda pessoa preta ela precisa
ter uma religião pautada no espiritualismo, não é isso, entende? Mas a questão dela foi que eu toquei, né, na importância como preservação cultural. Eu falei sobre o candomblé, falei sobre a Umbanda, falei sobre a Jurema, falei sobre o tambor de mina. E ela achou aquilo uma grande bobagem, porque ela era de uma igreja evangélica e na época ela não gostou da minha colocação. Ela disse que se sentiu ofendida na fé dela e eu disse, mas não é isso que eu quis dizer. Você pode ser evangélica, mas eu acho que o que você não pode é negar a ancestralidade, entende? De toda uma cultura que foi trazida para o Brasil e que construiu a nossa história, que também construiu a nossa cultura e que durante séculos foi bombardeado, porque em primeiro momento, né, sempre houve a tentativa, eu digo tentativa porque houve resistência. Então é importante falar que né, é uma população que resistiu. Sim. Mas a tentativa de uma morte simbólica de tudo aquilo que o povo que veio de alguns países da África trouxeram e com tudo aquilo que eles contribuíram com a construção de uma cultura no Brasil. E essa tentativa massificada de uma morte simbólica de tudo que eles trouxeram. Sim. O que eu quero dizer esse embranquecimento, né, não aconteceu somente de forma corporal, mas também em nível de pensamento. Sim, né? Da pessoa se projetar como branca na sociedade e gostar de coisas brancas na sociedade e buscar para si, muitas vezes, sem perceber a sua beleza, a beleza do seu povo originário e de tudo que foi trazido, né? Então, como a minha afilhada, por exemplo, eu converso muito com ela, mas me preocupa muito, porque ela quer manter o cabelo sempre alisado. É difícil conversar, né? Mas assim, eu falo para ela, mas por que o teu cabelo é tão bonito, cacheado, encaracolado, um black, um canicalon? Não, padrinho, eu gosto assim. Tá, adolescente, então às vezes eu vou conversando, eu vou falando, mas ela não percebe que ela também está se adequando a um padrão estético, né? Sim. Que parece uma escolha, mas é uma imposição na construção do sujeito que ela é. O Fanon fala muito disso, né? De como a gente adere ao pensamento colonial. Como ele se enfia na nossa cabeça de uma maneira que a gente acha que a gente está tomando decisões, mas que muitas vezes a gente não está tomando decisões. Né? E essa luta antirracista é para isso, é para a gente ter o poder de escolha, de falar, não, se eu quiser ter meu cabelo alisado, eu posso, mas eu sei quem eu sou. O mais importante é isso. Se eu quiser me relacionar com um branco, eu posso, mas eu sei quem eu sou nessa relação. Eu sou uma mulher preta, eu sou uma pessoa preta, enfim, eu tenho toda a minha história, tenho uma trajetória. Eu, professor, assim, por opção, e aí eu tô falando da minha vida pessoal, né? Coisa que a gente não tem muito costume de fazer. Mas o último relacionamento com um homem branco que eu tive, eu fui muito violentada, mas não fisicamente, né? E foi na época que eu estava começando a me entender, eu estava começando a perceber a minha identidade, né? Estava começando a amar minha negritude, como diz a Bell Hooks, que a gente precisa amar a nossa negritude. E aí ele me colocou num lugar de objeto sexual e falou que as mulheres ideais para namorar eram sempre as brancas. E aí nesse dia eu tomei minha decisão política de não dar chance de passar outra violência dessa, né? E aí falando um pouco dessa coisa das escolhas, e aí todos os níveis, né? Porque se a gente vai falar de amor, não é só amor romântico, é um amor próprio, né? O amor no geral, assim, no sentido mais amplo do que é amar. É importante a gente entender que é uma construção, sim, né? E inclusive o amor próprio, desse lance da gente falar, não, eu vou fazer uma cirurgia no meu nariz, vou afinar só um pouquinho. Será que realmente é isso que eu quero? Ou será que eu estou tentando fazer um apagamento da minha imagem, né? Será que eu estou querendo me desvencilhar da minha negritude? Ainda mais mulheres pretas que não são retintas, né? Que têm um tom de pele mais claro. A gente tem esse problema
muito forte de não entender quem é preto e quem não é no Brasil, né? A gente tem, e isso é louvável nos Estados Unidos. Eu penso que eles já estão mais adiantados do que a gente nesse lance de ficar com o negrômetro ligado, né? É importante a gente entender que isso também é uma violência, foi uma violência, né? Mulheres e homens negros de pele clara foram tão violentados quanto mulheres e homens negros de pele escura. E aí não tem uma violência maior ou menor, né? Foi uma violência. E foi um apagamento da nossa história, foi um apagamento da nossa ancestralidade. A gente não sabe a nossa quinta geração de onde que veio, né? A gente não faz nem ideia se veio do que chamam hoje de Angola, ou se vieram da Nigéria, né? Enfim, a gente não sabe. Mas é importante a gente construir uma autoestima e o amor próprio em relação à nossa negritude. E isso é possível, sim. É possível com conhecimento e é possível porque a escola, depois da família, é o lugar que a gente mais passa tempo, né, lá dentro. E é o lugar e é com aquelas pessoas que a gente constrói o que a gente pensa, nossas críticas, nossas, né, onde a gente vai amadurecendo as ideias e tudo mais. Eu acho que é super possível isso de ser feito. Paula, eu ficaria aqui horas conversando com você e espero que a gente faça isso mais vezes. Vamos fazer. Mas a gente está chegando no tempo final, Tá senão bom. o Instagram derruba a gente. Sim, Eu queria só dar um exemplo e depois eu pedir para você fazer suas considerações finais, que a gente tem mais 3 minutinhos, eu acho. tá bom. Quando eu trabalhava na pedagogia da instituição, que inclusive você estudou, eu lembro que eu dizia para as pessoas, eu não concordo com esse sistema de avaliação, ele é opressor, principalmente num curso de pedagogia. E no dia da prova, os alunos questionavam, professor, você falou o tempo todo que não concorda, mas hoje você veio e está fazendo o mesmo. E é exatamente o que você falou. Existe um sistema hierárquico, mas aplicar a prova naquele modelo, tendo consciência de que ele é opressor, já muda a estrutura. Porque eu também preciso comer, beber, me vestir. E era difícil as pessoas entenderem. Eu não posso mudar isso ainda. Mas só do fato de eu problematizar e trazer essa discussão junto de vocês, já é uma consciência. Né? Então, se eu tenho consciência da minha ancestralidade, da minha história, da minha cultura e decido alisar o cabelo, isso não muda a minha natureza ou quem eu sou. Mas se eu não tenho, isso é um problema. Então, vai cair. Então, vamos fazer o seguinte: a gente deixa cair e aí a gente volta para se despedir das pessoas, porque senão fica Tá cortado bom. pelo meio. Tá bom? Tá bom. Volta, pessoas. Tá Aí a bom. gente faz a finalização. Tá bom? Perfeito. Melhor assim. Vamos esperar aqui. Tá contando o reloginho e a gente volta para fazer a A finalização. gente volta. Retornamos. Então, Acho que eu Paula, tive um delay. eu quero pedir para você fazer suas considerações finais. Claro. Então, falar de amor ainda mais como construção social, histórica, não é tarefa fácil e nem a gente não consegue esgotar o assunto, né? Nesse tempo que a gente teve. A gente quis mesmo fazer algumas provocações, algumas reflexões. A Asa Nigeri, que é uma pesquisadora, acho que ela é filósofa, me perdoe, Asa, se eu não falei direito, mas acho que ela é filósofa, ela é pós-doutora em filosofia africana. Ela fala sobre acender o sol das pessoas, né? E eu acho muito bonito, que isso vem um pouco da filosofia africana, que é a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né? Você acendeu o meu sol e eu dei o melhor de mim para acender o seu sol e o sol de todas as pessoas que participaram dessa live. A gente trazer, né, conhecimento e tocar mesmo no coração e fazer com que a gente movimente todas, não só fisicamente, mas movimentar
a partir da gente, a estrutura social. E ela fala que amor é um ato político poético. Poético porque amor é realmente, de fato, poético, né? E amor não é uma coisa que a gente consegue explicar com tanta facilidade. A gente pode trazer aí questões históricas, sociais, raciais, enfim, mas a gente não esgota a poesia do amor. Mas amor é um ato político, assim como estética é um ato político, né? Eu amar uma pessoa preta é um ato político. E se eu tiver numa relação interracial e essa pessoa que estiver na relação comigo, ela for conscientemente antirracista, a gente também está causando um ato político. Então é importante a gente, né, não inferiorizar as questões relacionadas ao sentimento, né, porque a gente tem esse apagamento de história, de memória, e o apagamento de sentimento faz com que a gente às vezes caia nas armadilhas, que a gente caia nas armadilhas dessa política do ódio que a gente está vendo aí, né, que desmantela tudo, que destrói, que separa, e para a gente construir uma nova sociedade menos ocidentalizada e a partir do que nós somos enquanto povo preto, enquanto povo branco, enquanto povo indígena, enquanto povo brasileiro, é importante que a gente repense tudo e recomece. É muito importante que a gente entenda que nós não somos todos iguais, que quando a gente fala, quando a gente generaliza, somos todos humanos, o amor não tem cor. Quando a gente faz essas generalizações, a gente está fazendo apagamento de outras realidades, que não é a realidade universal branca. Então é muito importante mesmo que a gente repense as nossas falas, porque a linguagem também é um ato político. Acho que é Ó, isso. Queria agradecer muito. deixa o seu endereço do Insta que o pessoal está pedindo para te seguir. Ah, tá. Eu vou anotar aqui, ó. Eu vou anotar aqui no comentário. E eu tenho uma página no Face que chama Educação Antirracista. Eu posto alguns textos, alguns vídeos. Meu Insta tá aqui. O Insta é mais pessoal ainda, mas vocês podem me chamar para conversas, enfim. Agora lá no Face tem uma página que chama Educação Antirracista. Eu tento alimentar ela com frequência, né? E aí, professor, em breve eu estou pensando em fazer live através lá da página, e aí já estou te convidando também para a gente, de repente, continuar a conversa lá. Quero agradecer muito, muito mesmo. Foi muito prazerosa essa conversa. Foi muito importante para mim também, porque é o que o senhor falou você falou no começo da gente não adianta a gente ter o conhecimento e não trocar, né? E às vezes essa loucura a gente fica preso em casa e a vida e tal, e a gente acaba não trocando ideias. Isso é muito importante. Obrigada. Eu me coloco à disposição para quando você quiser. E assim, muito obrigado por esse momento. Como eu disse, eu acho que a gente tem que sempre se colocar também no lugar de escuta. E como eu disse, não havia pensado nisso quando eu fiz aquela postagem e você me despertou para essa questão reflexiva. Então eu tenho que te agradecer, inclusive, por isso. E, olha, beijo no seu coração, sinta-se abraçada e até o nosso próximo encontro. E a gente continua trocando figurinha aí pelo WhatsApp. Vamos sim, professor. Um Tá bom? abraço, beijo, boa quinta-feira aí. Obrigado para todo mundo. Tchau. Tchau, galera.